Ok, meus amigos, estamos iniciando aqui uma aula de petróleo para o terceiro ano do Colégio Cidadão Cidadã. Agradecer a todos os nossos alunos aí, tá? Estou com saudade de vocês, das nossas aulas presenciais, mas em breve nos vamos encontrar. Fé em Deus, vamos sair dessa pandemia aí mais fortalecidos, certo? Então vamos ficar atento aos assuntos aqui, às informações de petróleo, porque vocês estão recebendo uma lista de uma atividade, né? Uma lista de exercício de 10 a 15 questões. Vocês vão fazer essa lista, tá? Depois de assistir essa aula, vai ficar super fácil fazer a lista e eu prometo que vou fazer um comentário dessas questões, né, na íntegra, passo a passo, tá? Uma aula online para vocês, ok? E aí vamos seguir nossos assuntos. Beleza, pessoal? Então vamos trabalhar o assunto de petróleo. Petróleo, o termo petróleo significa dizer óleo de pedra, petróleo. Petróleo nós já sabemos que ele é a mola mestra da economia mundial, pessoal. Onde passa petróleo, passa dinheiro, passa em segunda, terceiras e quartas intenções. Não é verdade? E o petróleo já é o pano de fundo de muitas guerras aí, com certeza, que quando não é a questão religiosa, é a questão do petróleo. Vamos fazer aqui um enfoque histórico do petróleo, um enfoque geográfico também. Uma introdução bem legal aqui, olha só. Petróleo utilizado por nossos ancestrais para impermeabilizar barcos de iluminação de ruas, unir pedra nas construções e até para preservar seus mortos. A indústria do petróleo começou nos Estados Unidos, com a perfuração do primeiro poço produtor em 1859. O Brasil, pessoal, já acordou tardiamente para o petróleo. Já foi na década de 30, no governo Getúlio Vargas, basicamente em 1939, foi descoberto o primeiro poço de petróleo no Brasil, numa cidade na Bahia, que recebeu o nome de Lobato. Lobato em homenagem a Monteiro Lobato, que foi um grande defensor da nacionalização do petróleo. Inclusive com a famosa frase, o petróleo é nosso, o petróleo é nosso. Aí fomos para a década de 50, né? JK, plano de meta, 50 anos em 5. E coincidiu justamente com a indústria automobilística, o avanço da indústria automobilística e a criação da Petrobras. Foi criada em 3 de outubro de 1953, foi criada a Petrobras. E então, pessoal, fomos para os governos militares. E quando estávamos no auge do milagre econômico, em 69 a 73, eclodiu a primeira grande crise do petróleo, em 73. Por quê? Por conta da Guerra Fria entre a União Soviética, na época, e os Estados Unidos. E os países árabes, que são detentores das maiores jazidas petrolíferas, simplesmente fecharam as torneiras, quase quebra a economia mundial, quase quebra a Bolsa de Valores de Nova York, só quebrou em 29, que aqui no Brasil coincidiu com a crise do café, né? Esse é o enfoque histórico, né? Pois quando passa petróleo, pessoal, passa muitos questionamentos. Então vamos ficar atento. Agora nós vamos para a parte química da coisa. Veja bem. Nós temos aqui o conceito de petróleo. Vamos lá, turma lá, terceiro ano. Corresponde a uma mistura. Primeiro eu coloquei em destaque aí, ó. Mistura, pessoal, petróleo não é substância, petróleo é mistura. Tanto é que o petróleo é mistura que você pode fracionar o petróleo, tá? Fracionamento do petróleo. Você separa, é mistura, você não separa a substância. Então corresponde a uma mistura bastante complexa de hidrocarbonetos, onde predominam os alcanos. É o que está dizendo aí, ó. Corresponde a uma mistura bastante complexa de diversos compostos químicos, com predominância de hidrocarbonetos, principalmente os alcanos. Eu não estou dizendo que só tem alcano, predomina os alcanos. A origem, a principal teoria é a teoria orgânica, que acredita que o petróleo é obtido a partir do soterramento de animais e vegetais ocorrido há milhares de anos, pessoal. Por isso que o petróleo é de origem fóssil. E saiba você, todo material, sem exceção, todo material de origem fóssil tem enxofre. Todo material de origem fóssil tem enxofre. Perfeito? Vamos lá então. Então já vimos o conceito e a origem. Vamos ver aqui também a composição. Ó. Todo o petróleo
em estado natural, é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, certo? Onde você tem os tipos, a divisão, e essa divisão é importante, vamos ficar bem atento a ela. Petróleo de base parafínica apresenta em torno de 90% de alcano, um petróleo de excelente qualidade, pessoal. Tá? É o petróleo, por exemplo, do Brasil, dos Estados Unidos também. Por que é o de melhor qualidade? Porque as principais frações do petróleo, gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante, são alcanos. Já o petróleo de base naftênica é o petróleo russo, por exemplo, petróleo do Cáucaso, da Sibéria, certo? É o petróleo rico em ciclanos. Por que, professor, que o petróleo de base naftênica é de inferior qualidade ao de base parafínica? Simples, ó. Para você produzir, por exemplo, gasolina a partir do petróleo de base naftênica, você tem que quebrar o ciclano em alcano. Então encarece a produção, certo? Na América Latina, no continente americano, você tem a América do Sul e a América do Norte que predomina petróleo rico em alcanos. Porém, na América Central, tem vários lugares que tem muito petróleo de base naftênica. Professor, qual é a explicação disso? Por que na América do Sul e na América do Norte predomina o petróleo de base parafínica e na América Central tem naftênica? Isso se deve, né, você tem que ir lá, a origem e formação do petróleo. Da Pangeia. O que é a Pangeia? A separação dos continentes. Observe que a América do Sul se encaixa na África, a América Central se encaixa na Europa. E na Europa, no leste europeu ali, é rico em naftênico, petróleo de base naftênica. Então, essa é a origem e formação do petróleo, certo? Então tá lá, petróleo de base parafínica, rico em alcanos. Petróleo de base naftênica, rico em ciclanos. Petróleo de base aromática, rico em compostos aromáticos, que é para a indústria petroquímica. Pessoal, quando se fala em indústria petroquímica, não é de combustíveis. Tá? Petróleo vai muito mais além do que gasolina e óleo diesel. Tá? Nós temos muitas frações terciárias, secundárias, terciárias do petróleo. Por exemplo, tintas, vernizes, detergente, batom, plástico, borracha sintética, tudo é originado do petróleo. Então, o petróleo de base aromática, por predominar compostos aromáticos, é utilizado na indústria petroquímica, certo? Inclusive, uma das maiores usinas petroquímicas do Brasil é em Camaçari, na Bahia. Petróleo de base asfáltica. Esse, como o próprio nome está dizendo, é o petróleo utilizado na pavimentação asfáltica, certo? Beleza, pessoal? Que ele é rico em hidrocarbonetos de elevada massa molecular. E no Brasil, o petróleo brasileiro é essencialmente de base parafínica, um petróleo de ótima qualidade, inclusive o petróleo do pré-sal, certo? Pré-sal que compreende justamente Espírito Santo, Rio de Janeiro, tá? São Paulo, né? Os 3 estados maiores aí. Santa Catarina um pouco também, mas basicamente na Bacia de Santos, certo? Beleza? Petróleo rico em base parafínica. Nós vamos agora para o fracionamento do petróleo. Pessoal, como trata-se de uma mistura homogênea de líquidos, a separação dos componentes é realizada, certo, por destilação fracionada. Destilação fracionada na coluna de fracionamento. Agora entenda, o petróleo, quando é tirado do poço de petróleo, ele vem com impurezas, vem com água, vem com areia. Então, primeiro coloca-se a decantação, certo? Depois a filtração. Depois é que ele está pronto para destilação. Aqui eu já estou considerando o petróleo pronto para destilação, certo? Ele, como é uma mistura, eu vou destilar. O que é a destilação? Consiste no aquecimento do petróleo, tá? E vai atingir as frações do petróleo. Ou seja, vai acontecer isso, ó. Essa é uma passagem importante, pessoal. Aqui você tem a fração e você tem o número de carbonos, ó. Observe que quanto maior for o número de carbono, ó, maior vai ser a massa molecular, maior vai ser a temperatura de ebulição. Coloquei até aqui, ó. Quanto maior é a massa molar, maior é a temperatura de ebulição. Então, quem está acima tem um ponto de ebulição menor. Outra observação que eu faço dessa tabela aqui é justamente que eu dividi ela em cores aqui, ó. Esses 2 primeiros aqui correspondem à fração gasosa do petróleo. Fração gasosa, que corresponde ao gás natural, e o GLP, a temperatura ambiente. Nós estamos considerando isso aqui a temperatura ambiente. Gás natural já tem no próprio poço de petróleo.
Quando fura o poço de petróleo, pessoal, por isso que o petróleo jorra inicialmente devido à pressão interna que esses gases fazem, certo? É o gás metano e etano, principalmente metano e etano. Já o GLP, professor, o que é GLP? É o famosíssimo gás liquefeito do petróleo. Gás liquefeito do petróleo, certo? Que é a mistura de 3 a 4 carbonos. Gás liquefeito de petróleo. Beleza? Aí você tem aqui, ó, a outra passagem, né? Você tem essa parte em verde, que é a parte líquida. A parte líquida do petróleo, a temperatura ambiente é líquido. Você tem éter de petróleo, benzina, nafta, gasolina, querosene, óleo diesel e óleo lubrificante. Certo? São a parte líquida do petróleo. Esse éter de petróleo não tem nada a ver com a função éter. Ele só está aqui, pessoal, porque ele é muito volátil. É chamado de éter para associar, fazer alusão que os éteres também são voláteis. Mas é um solvente orgânico, viu? Benzina e nafta também. Gasolina, que nós vamos falar tudo sobre gasolina. Querosene, importantíssimo. Óleo diesel para movimentar máquinas e motores aí. Óleo lubrificante, que é óleo para motores. Certo? Aí você tem a parte residual do petróleo, que é a parte sólida, parafina, asfalto e piche. Asfalto é diferente de piche. O asfalto é a massa asfáltica pronta. O piche é o óleo grosso para colar o asfalto ao solo. Tudo bem, pessoal? Na verdade, ele vem sólido, o piche, né? A uma temperatura de 200 graus Celsius, ele vai ficar líquido. Então, para agregar o asfalto ao solo. Então você tem aí as principais frações do petróleo e é necessário que você aprenda essas frações. Tudo bem, meus queridos? Isso vai ter muitas questões aí, né? E a lista está excelente. Vamos fazer uma lista muito boa mesmo para vocês, certo? Aí você tem lá, ó, gás natural, GLP, éter de petróleo, benzina, nafta, gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, parafina, asfalto e piche. Vamos prosseguir. Vamos falar um pouco sobre gasolina. Pessoal, veja bem, você tem aí a octanagem. O que é a octanagem? É a denominação dada à capacidade que um combustível tem de resistir à compressão sem entrar em processo de detonação, chamada queima espontânea da mistura. Quanto maior a octanagem, maior será a resistência a esse fenômeno, muito prejudicial ao motor. Então é o seguinte, octanagem está associada à qualidade do combustível. Quanto maior for a octanagem, maior será a qualidade do combustível. Certo? E o que é essa compressão? Vamos ver o desenho. Essa primeira aqui é uma gasolina de péssima qualidade. Aqui você tem um pistão, a vela, pode ver que ele é comprimido, ó, e ela detona antes da faísca da vela. Então é uma gasolina de baixa octanagem. Ó. Não resiste à compressão. Sofre combustão prematura pela simples compressão. Certo? Então pode observar que ela detona antes da faísca da vela do motor. Então ela é de péssima qualidade. É aqui quando o carro falha, pessoal. Tá? Gasolina é péssima qualidade. A gasolina de ótima qualidade, observe, ó, ela é comprimida, ó, e aí antes acontece a faísca da vela, depois é que detona. Ó. Primeiro acende a vela do motor, depois é que detona. Gasolina de alta octanagem. Ó. Resiste à compressão. Sofre combustão diante de uma faísca produzida pela queima da vela do motor. Então vale a dica. Quanto maior for a octanagem, maior vai ser a qualidade da gasolina. Octanagem, oct tem a ver com 8. Tem uma gasolina com 8 carbono, certo? Vamos lá, vamos mostrar então essa octanagem melhor. Aqui, ó, a octanagem, vamos lá. Menor resistência à combustão por compressão. Foi criado um parâmetro entre o heptano e o octano. O heptano, pessoal, é cadeia normal. Tá? Gasolina de cadeia normal é de péssima qualidade, certo? Gasolina boa é gasolina ramificada. Então, heptano, octanagem zero, atribuído um valor zero de octanagem. Já se a maior resistência à combustão por compressão, nós temos o 2,2,4-trimetilpentano. 2,2,4-trimetilpentano é o isooctano. Certo? Então, octanagem 100. Professor, e se eu encontrar uma gasolina com a octanagem 70? Significa dizer que tem 70% de isoctano e 30% de N-heptano, pessoal. Tá? São os dois parâmetros aí.
é heptano, N-heptano, cadeia normal, valor zero, péssima qualidade, e o isoctano, que é a gasolina de ótima qualidade, é a gasolina ramificada. Mais uma vez, gasolina boa é gasolina ramificada. Vamos falar aqui também, você pode então melhorar a qualidade do combustível, utilizando os famosos antidetonantes. Anti significa dizer contra detonação. Então são substâncias adicionadas à gasolina com a finalidade, pessoal, de aumentar a octanagem da gasolina, certo? Aumenta a octanagem, então melhora o combustível, porque a octanagem tem a ver com qualidade do combustível. Os principais nós temos aqui, ó. Nós temos aqui o chumbo tetraetila, o etanol e o MTBE, que é tirado dessa palavra aqui, metiltercibutileter, conhecido como MTBE, certo? Desses aqui, nós vamos falar um pouco mais sobre o chumbo tetraetila, que já foi tema de vestibular. Chumbo tetraetila, ou tetraetil chumbo, olha aqui, ó. Você tem o chumbo e 4 radicais etil. Vamos ver uma curiosidade importante que já foi tema. Desde janeiro de 92, ou seja, há bastante tempo, né? A gasolina brasileira é isenta de chumbo. O chumbo era utilizado mundialmente para aumentar a octanagem da gasolina. Mas, por questões ambientais, que se frise bem isso aqui, viu? Questões ambientais vêm sendo gradualmente eliminado. O Brasil foi um dos pioneiros na eliminação deste componente da gasolina. Pessoal, veja bem, você imagina só a frota automobilística brasileira tá queimando gasolina com chumbo diariamente. O chumbo é metal pesado. Contaminação com metal pesado entra até na cadeia biológica. Então é por questões ambientais mesmo. Ó. Antidetonante, o chumbo tetraetilo, antidetonante da gasolina abolido por questões ambientais. Questão ambiental. Beleza, pessoal? Não esqueça esse detalhe. O chumbo tetraetila não se utiliza mais. A gasolina brasileira é isenta de chumbo. Isenta de chumbo. Bom, os principais tipos de gasolina nós temos aqui, ó. A gasolina comum, que é a gasolina amarela, aditivada, azul e verde. A gasolina amarela ou comum é para chegar em 50, certo? Nossa gasolina é boa quando sai da refinaria. O problema é da refinaria até chegar ao posto, que acontece a adulteração, o chamado batismo da gasolina. A aditivada, a índice de octanagem dela é 70, pessoal, 70, certo? A gasolina azul é 80, é a gasolina de aviação. E a gasolina verde é uma gasolina, não é comercial essa gasolina. Ela é de tão pura e tão aditivada que ela ultrapassa o normal em 20%. Eu não sei nem o que aconteceria se colocasse uma gasolina dessa num carro da gente que está acostumado a receber uma gasolina de péssima qualidade. Esse carro ia ficar louco, doido, envenenado, com certeza, certo? Mas não é comercial. Ela é muito volátil também, essa gasolina verde. Certo? Professor, e o álcool? O álcool é o seguinte, pessoal, como é que você sabe quando compensa colocar álcool no carro flex? Você divide o preço do litro do álcool pelo preço do litro da gasolina. Tem que dar menor do que 0,7. Por quê, professor? Porque o rendimento da gasolina é em torno de 30% a mais do que do álcool. Então, para compensar, tem que dar menor do que 0,7. Ok? Porém, pessoal, se um barril de petróleo é em torno de 158 litros, né? Então, quando se faz a destilação de um barril de petróleo, só sai 16% de gasolina, que é muito pouco. Então, tem meios para aumentar a oferta de gasolina. Um dos procedimentos seria a mistura com álcool, né, de 22% a 26%, que a ANP faz, que é a Agência Nacional de Petróleo. E a outra maneira é manejando moléculas. Por exemplo, craqueamento do petróleo, ou simplesmente cracking do petróleo. Craqueamento significa quebra. Craqueamento é quebra. Quebra por aquecimento, chamada pirólise, na presença de catalisadores, de moléculas de hidrocarboneto de maior massa molar. Com a finalidade, pessoal, de aumentar o rendimento da fração gasolina. Certo? Então você tem aqui alcanos, ó. Aí, por quebra, vai transformar em alcanos menores e alcenos menores. Ó. Eu estou quebrando alcano maior em frações menores. Ó. Como, por exemplo, isso através de calor, catalisador, certo? Você tem aqui, portanto, o óleo diesel. O óleo diesel está em torno de 16 carbonos. Quebrei,
para transformar em gasolina e eteno. Transformou em alcano menor com 8 carbonos e um alceno. Então, craqueamento consiste na quebra de frações maiores em frações menores, certo? A outra maneira é a reforma catalítica, o reforming, ou reformando moléculas, né? É o método para converter hidrocarboneto de cadeia aberta em aromático. Para quê, professor? Já falamos. Os compostos de cadeias aromáticas é para a indústria petroquímica, ok? Então você tem o heptano, ó. Professor, mas tem 7 carbonos? Tem. CH2 5 vezes, ó. Tá? Com mais 2 carbonos dá 7, é o heptano, cadeia normal. Transformei em metilbenzeno, que é o tolueno. Só lembrando que C6H5 é o radical fenil, né? E aqui é o metil, então metilbenzeno, que é o tolueno. Então transformei uma cadeia normal em uma cadeia ramificada. E a outra maneira é a isomerização. Tem a ver com isomeria, que nós vamos estudar. Isomerias são compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Então a isomerização consiste na transformação de compostos de cadeia linear em compostos ramificados. Certo? Está aqui, ó, o butano, cadeia linear. E eu estou transformando em metilpropano em cadeia ramificada. Então lembrado que gasolina boa é gasolina ramificada. Então nós vimos aí craqueamento, reforming e isomerização. São maneiras de manusear moléculas para aumentar a oferta de certas frações do petróleo. Beleza? Bom, chegamos numa passagem importantíssima, não só para a prova de geografia do Enem, como também da química. Na geografia vão cobrar basicamente isso, ó. Carvão mineral, pessoal, é um material de origem fóssil, não esqueça disso, de elevado percentual de carbono. E por ser de origem fóssil, certo? Tem enxofre, ok? Os principais tipos de carvão mineral. Vamos lá, me ajude a cantar aquela musiquinha que nós cantamos em sala de aula. Turfalinito, uliantracito. Turfalinito, uliantracito. Por que você tem que aprender essa ordem? Porque essa ordem aí, pessoal, é que está com o aumento do percentual de carbono. A turfa é em torno de 60% a 65% de carbono. O linito de 65% a 80%. Ulha de 80% a 90%. E o antracito de 90% a 95%. Aqui é em torno de, cerca de. Então, no sentido da seta aqui, ó, está aumentando a carbonificação, ó, ou seja, o percentual de carbono, e está aumentando também o poder calorífico crescente, né? Quanto maior o percentual de carbono, maior o poder calorífero do carvão mineral. Professor, e o carvão vegetal? Muito bem. O carvão vegetal gira em torno de 40% de carbono. Então, todo o carvão mineral, por mais simples que ele seja, ele tem um percentual de carbono maior do que o do vegetal, pessoal. Certo? Ok? Então, a principal que nós vamos estudar aqui é a hulha, certo? A hulha que cai na química, porque existem poucas jazidas de antracito, tem mais é hulha. Inclusive, vamos mostrar aqui para vocês, ó, é a destilação seca da hulha. Destilação seca na ausência de água, a 1000 graus Celsius, fornece o que, professor? Fornece 3 frações, uma fração gasosa, uma fração líquida e uma fração sólida. Na fração gasosa, sai o famoso gás de hulha, que é uma mistura de vários gases. Tem gás hidrogênio, monóxido de carbono, mas o que interessa é isso aqui, é o metano, pessoal. Pode-se obter metano a partir da destilação seca da hulha na fração gasosa. Na fração líquida, nós temos duas aqui, águas amoniacais e alcatrão da hulha. Águas amoniacais, utilizada para a fabricação de adubo orgânico. Não foi à toa que eu destaquei esse nitrogênio aqui, ó, esse N, que é para representar nitrogênio. Tá? Águas amoniacais têm nitrogênio, e o nitrogênio é indispensável para a agricultura. Certo? O ciclo do nitrogênio cai na prova de química e cai na prova de biologia, pessoal. O ciclo do nitrogênio. O cara lá da roça, ele sabe que se ele plantar milho seguidas vezes, ele vai exaurir o solo dele de nutrientes. Então ele precisa plantar milho e depois fazer uma rotação de cultura. Plantar, por exemplo, feijão, soja, que são leguminosas. Porque as leguminosas são fixadoras de nitrogênio. Certo? Então, águas amoniacais, pessoal, utilizada para a produção de adubo orgânico, não esqueça disso.
Temos aqui também alcatrão da hulha, alcatrão da hulha. Na hora que você estiver lendo uma questão e aparecer alcatrão da hulha, procure a alternativa que fale em indústria petroquímica ou compostos aromáticos. A resposta está em cima disso, ó. Porque o alcatrão da hulha, pessoal, é um líquido oleoso escuro formado principalmente por compostos aromáticos, utilizado na indústria petroquímica. Eu já falei para vocês, a indústria petroquímica trabalha não com combustíveis, mas com tintas, vernizes, plásticos, detergentes, né, os outros materiais derivados de petróleo. Tudo bem? Então, alcatrão da hulha, tá? Você tem que marcar compostos aromáticos, indústria petroquímica. E por fim, nós temos o carvão coque. Carvão coque, eu até coloquei aqui umas imagens dele, ó, tá? Carvão coque, aqui já no forno siderúrgico, ó, porque ele é utilizado para aquecer fornos siderúrgicos, alimentar fornos siderúrgicos, certo? Os maiores produtores de carvão coque, pessoal, já levando para a geografia, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, numa cidade chamada Criciúma. Criciúma é uma cidade com alta renda per capita devido à produção do carvão mineral, carvão coque. Tem um alto valor comercial. Até curiosidade, né? O time Criciúma, o time de futebol Criciúma, Criciúma, né? A cor da camisa é preto com amarela, fazendo alusão ao carvão mineral, certo? Porém, ela é produtor. Os maiores consumidores de carvão coque é Ipatinga, Minas Gerais, e em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, no chamado Vale do Aço, onde está situada a Companhia Siderúrgica Nacional. Também o time Volta Redonda, time de futebol Volta Redonda, a cor é preto com amarelo, fazendo alusão também ao carvão mineral. Certinho, pessoal? Então eu queria muito que vocês aprendessem essa passagem aqui. Destilação seca da hulha na fração gasosa, gás de hulha, produz metano. Águas amoniacais, adubo orgânico. Alcatrão da hulha, compostos aromáticos. E carvão coque utilizado para a indústria petroquímica. Beleza? Então essa foi a parte teórica, certo? Vocês vão então assistir essa aula e depois vão fazer a atividade que eu estou enviando para vocês de forma online também. E eu prometo, faço um compromisso de fazer o comentário dessas questões. Ok, pessoal? Para isso nós temos aqui sempre que dizer uma palavra de incentivo aqui. Olha só a bolinha, acompanha a bolinha. Eu vou passar no Enem. Você vai repetir, né? Você não estou ouvindo você falar. Você vai dizer agora, vamos lá. Eu vou passar no Enem. Essa é uma dica cidadão, cidadã. Olha aí. E não esqueça, pessoal, tudo podemos naquele que nos fortalece. E é naquele com letra maiúscula, certo? Letra maiúscula. Então, que Deus ilumine vocês rumo à sua aprovação, que vai ser uma certeza. Eu espero ter contribuído mais um pouquinho para o teu aprendizado, pessoal. E do fundo do coração estou com saudade de vocês. Nós vamos nos encontrar em breve de forma presencial. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos sair mais fortalecidos dessa pandemia, dando valor a coisas simples que a gente não dava valor, tá? Por exemplo, até as aulas presenciais, eu estou com saudade, com certeza vocês também. As aulas presenciais no momento do colégio, certo? Dá valor à família, nós estamos aí em família, certo? Passamos essa Páscoa aí e vamos nos fortalecer mais ainda. Então, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e faça a tarefa santa.